Portugal construiu um império que atravessava o horizonte e os oceanos. Sua bandeira tremulava sobre 4 continentes diferentes e era um império poderoso, temido e respeitado. Mas um dia, tudo isso mudou. Durante 60 anos, o poderoso Império Português foi governado por um rei espanhol. Não exatamente como se fosse uma colônia, mas muito longe de serem um país livre. Na prática, a coroa portuguesa ainda existia, só não estava sobre a cabeça de um rei português. Mas como um reino tão poderoso foi parar nessa situação? Como o Império Português, que estava acostumado a conquistar e declarar e vencer guerras, foi ser submetido à liderança de um rei estrangeiro? No vídeo de hoje, você conhecerá a história da União Ibérica. O tempo em que o Reino de Portugal foi governado por 6 décadas pelos seus maiores rivais, o Império Espanhol. E aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu de história aqui no YouTube. No vídeo de hoje, iremos contar a história da União Ibérica. E se em 1580 reis e nobres disputavam o trono português, aqui a gente só disputa o seu like. Então, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. E vamos começar. Capítulo 1. O rei que queria ser lenda. Durante os anos, a Península Ibérica, aquela parte onde fica situado Espanha e Portugal, foi atravessada por diferentes espadas, povos e orações. Em 711, os exércitos vindo do norte da África passaram a entrar e conquistar toda a região. Eles eram chamados pelos cristãos europeus de mouros, nome dado aos povos islâmicos que vinham da região do Magrebe. Eles declararam e venceram guerras, construíram uma nova sociedade, ergueram mesquitas e transformaram toda a cultura. Foram quase 800 anos de convivência, guerras e domínio, mas um dia os povos da Península Ibérica se revoltaram, sobretudo os portugueses, na chamada Guerra de Reconquista. É basicamente a guerra em que os portugueses passaram a libertar o seu território do domínio muçulmano, e em cada momento em que expandiam a sua fronteira para o sul, consolidavam o seu domínio e o seu território, e assim nasceu o Reino de Portugal. E nesse mesmo tempo, a identidade social e política do rei português estava sendo formada. Para os portugueses, rei português bom era rei português que era guerreiro. E quando a guerra acabou na Península Ibérica, Portugal levou a guerra até os mares. Tudo isso levou Portugal a conquistar a cidade de Ceuta em 1415, lá na África. Aquilo que na prática foi uma conquista isolada, mais tarde seria o pontapé inicial para que Portugal começasse o período da Era das Grandes Navegações, da Era dos Descobrimentos, o período em que os europeus passaram a se jogar nos mares desconhecidos e então descobriram partes do mundo, como Portugal descobriu o Brasil. E enquanto Portugal colonizava o Brasil, outras partes do mundo e mantinha o seu comércio de especiarias com o Oriente, a Inglaterra e a Holanda cresciam rápido, fortaleciam as suas marinhas e aprendiam a disputar o comércio global. O Império Português era poderoso, era respeitado, mas já naquele tempo enfrentava sinais de desgaste. O reino tinha pouco mais de 1 milhão de pessoas. Era gente demais para um pequeno território europeu suportar, mas era gente de menos para sustentar um império que se espalhava sobre a África, a Ásia e até a América. Afinal de contas, manter fortalezas custava caro, soldados tinham que ser pagos, navios tinham que ser construídos, rotas tinham que ser protegidas. E cada novo porto era uma aposta arriscada. E para piorar, a concorrência estava ficando forte. Outros impérios europeus começaram a disputar o controle pelo mundo. E o que acontece quando impérios capitalistas europeus se chocam? Na maioria das vezes, guerras. Mas enfim, vamos focar na nossa história. Na época, o rei de Portugal era um rapaz chamado Dom Sebastião I. Ele tinha aí cerca de 19, 20 anos mais ou menos. Era jovem, impetuoso e foi criado sob o peso de um trono que carregava séculos de glória. Dom Sebastião teve uma formação profundamente religiosa, cresceu ouvindo histórias das cruzadas, de mártires e de reis que conquistaram territórios com a fé cristã. E ele se tornou um rei cristão católico fervoroso, aqueles que acreditavam que o reino estava condicionado a uma missão divina. Mas havia um incômodo que se espairava sobre o ar. Embora Portugal fosse um reino poderoso e forte, já não era mais a superpotência incontestável que foi um dia. Os tempos de Vasco da Gama e Afonso de Albuquerque ficaram no passado.
O mundo estava mudando, outras potências surgiam, e o rei Dom Sebastião não queria só administrar um simples legado como muitos reis portugueses fizeram antes dele. Ele queria restaurar o brilho do poder militar português. Queria uma grande vitória que ecoasse na Europa e que eternizasse o seu nome nos livros de história. Naquele século, vaidade e destino caminhavam juntos, e reis não nasciam para ser discretos, mas sim para deixarem suas marcas no mundo. Na cabeça de Dom Sebastião I e de muitos portugueses da época, a ideia de fazer uma nova cruzada, isto é, de uma nova guerra cristã contra os muçulmanos, ainda ardia viva, ainda fazia sentido. A Reconquista moldou a identidade do povo português e de muitos povos ibéricos, na verdade. A guerra contra os islâmicos não era só política ou estratégica, era a fé e a glória misturada, era a espada e a salvação, era a conquista de territórios físicos europeus e também a conquista do céu. Obviamente que hoje isso seria visto como fanatismo, imprudência e até burrice, mas naquele tempo a maioria acreditava que era o destino de um grande rei. Naquela época, os mouros foram expulsos do reino de Portugal e não voltaram. Tudo que o Dom Sebastião I queria era um pretexto, era um motivo para voltar à África e fazer uma nova cruzada. Foi então que Dom Sebastião I recebeu um pedido de ajuda do sultão do Marrocos, o Abu Abdallah Mohammed, que na prática era o governante legítimo do Marrocos, mas foi vítima de um golpe de estado, foi derrubado do poder pelo seu tio, o Abd al-Malik, que agora era o novo sultão do Marrocos. Ali estava o grande motivo. Esse era o grande pretexto que o jovem rei português precisava para atravessar os mares, para invadir a África, para sacarem suas espadas e fazerem a grande cruzada. Tudo pela vaidade de um legado, tudo para que seu nome brilhasse entre as estrelas e o tempo. Sebastião I tinha apenas 24 anos no momento em que foi para a guerra e tinha pouca habilidade em combate, mas carregava dentro de si a convicção ingênua de quem acreditava estar destinado à grandeza. E partiu para a guerra em junho de 1578, contra todos os avisos de seus conselheiros de que isso não era uma boa ideia. E por que não era uma boa ideia? Primeiro de tudo, embora o exército português fosse forte e organizado, estava pouco preparado. Segundo, aquele não era o melhor momento econômico para Portugal travar essa guerra. Havia-se muitos recursos para se dispor de uma guerra, sobretudo porque ela poderia durar anos. Terceiro, o exército português não conhecia o Marrocos direito, não sabia onde iam lutar. E quarto, o rei era sozinho, ele não tinha nenhum herdeiro, ele não tinha nenhum filho, e se ele morresse, como poderia muito bem acontecer, o trono português estaria vago. Mas vai você, um simples e humilde conselheiro, avisar um rei jovem, imprudente e orgulhoso de que ele pode morrer pra tu ver o que vai acontecer. Isso se não te acusassem de conspiração ou de torcer pela morte do monarca e te prender e te cortar a tua cabeça. E hoje em dia isso é visto como um absurdo, afinal de contas, reis, presidentes, ditadores, governantes no geral não participam de guerras que travam, pois suas vidas são importantes demais para se arriscar. Mas na época, reis eram vistos como grandes líderes militares antes de qualquer coisa. A legitimidade de um monarca não vinha só do sangue real, ele tinha que provar a sua coragem no campo de batalha, sim senhor. Um rei que não lutasse ao lado de seus homens era visto como fraco e por muitos como um grande covarde. No dia 4 de agosto de 1578 é travada a grande batalha de Alcácer Quibir, também chamada de a Batalha dos Três Reis, que durou entre 4 e 7 horas. E ela é chamada de Batalha dos Três Reis porque os três reis envolvidos acabaram morrendo. Olha só quem diria. Primeiro, o rei português Dom Sebastião morreu. Ninguém sabe como, o corpo dele desapareceu. 2. O sultão marroquino Abu Abdallah, o governo que foi deposto pelo seu tio, supostamente morreu afogado. E terceiro, o seu tio Al-Malik, o sultão que governava o Marrocos, que foi pra guerra já estando doente, e dizem que ele morreu vítima dessa doença e outros dizem que foi a exaustão do combate que o matou. Aquilo que era para ser uma grande batalha que trouxesse glória e honra ao reino português foi visto na prática como uma grande tragédia.
Sobretudo porque, primeiro, o rei morreu, 2, ele não deixou herdeiros, e terceiro, o filho de vários nobres, de muitos capitães oratários inclusive, foram para a guerra e morreram. E por que esses nobres estavam lá? A campanha no Marrocos era vista como uma oportunidade de se alcançar prestígio. Afinal de contas, todos respeitavam os guerreiros, sobretudo se fossem nobres. Capítulo 2, a Guerra pelo Trono. E agora começa o Game of Thrones versão Portugal. Basicamente porque o rei português morreu e não deixou herdeiros para herdarem o trono. Na época, as regras diziam que o parente mais próximo do rei deveria então assumir o trono, e o parente mais próximo era o cardeal Dom Henrique. Para quem não sabe, cardeal é basicamente o posto mais alto da Igreja Católica, tirando, claro, o Papa. O cardeal assume o trono no dia 22 de agosto de 1578. E ele foi basicamente o último monarca da dinastia Avis, a dinastia que libertou Portugal do domínio muçulmano. Só que haviam dois problemas com esse novo rei. Primeiro, ele era um cardeal, ele era um religioso que fez voto de castidade, ou seja, não poderia se casar, não poderia se relacionar sexualmente com uma mulher, não poderia ter filhos, ou seja, quando ele morresse, o problema ia continuar, não teria herdeiros, não teria reis portugueses. Na época, pediram para a Igreja Católica abrir uma exceção, só que a igreja não autorizou. E segundo, o cardeal Dom Henrique tinha 66 anos. Num tempo onde a expectativa de vida portuguesa ia no máximo a 40 anos, a maioria não chegava aos 30. O cardeal era visto pela maioria do povo como uma múmia, como um cara que tinha o pé na cova. Agora começará uma nova crise sem precedentes, porque o novo rei de Portugal está próximo de morrer e não deixará herdeiros. Cada dia que se passava, nobres conspiravam, pretendentes organizavam apoios, potências estrangeiras observavam com muito interesse. O que deveria ser símbolo de estabilidade virou símbolo de interesse, politicagem, suspense e contagem regressiva. Menos de 2 anos depois, a contagem terminou, porque o rei de Portugal acabou morrendo e, mais uma vez, o trono estava vago. E agora vai ter que ter candidato, alguém vai ter que assumir a coroa, certo? Eram 3 os candidatos. Primeiro, a Catarina de Bragança, que não durou muito exatamente por conta do terceiro candidato. E segundo, Dom Antônio, o prior de Castro, o chefe máximo da Ordem de Malta. Ele era o favorito do povo e era um descendente da família portuguesa e até que era próximo de certa forma. Só que ele tinha sua legitimidade questionada, exatamente porque ele era filho ilegítimo do rei infante Dom Luís. Seus pais o tiveram não sendo casados. Pela lei portuguesa, ele era um bastardo. Se você conhece história, se você gosta e acompanha, ou se você no mínimo já viu Game of Thrones, ou uma série com uma pegada mais histórica, então você conhece essa palavra e todo o peso que ela carrega. Mas, caso você não saiba, eu vou te explicar. Um bastardo era um homem e uma mulher filho de um casal que não eram casados. Pela lei, um bastardo não tinha o direito de herdar o trono, não tinha o direito de herdar títulos reais, ou então herdar títulos de nobreza, a menos, é claro, que um rei emitisse uma carta de legitimação. Na prática, bastardos eram vistos como filhos do pecado, eram basicamente alvos de preconceito mesmo sem ter culpa disso. Tal qual como o nosso João das Neves de Game of Thrones. Mas enfim, vamos focar aqui na história. E terceiro, último e mais forte candidato, o rei Felipe II da Espanha, da Casa dos Habsburgo, que tinha um exército poderoso, uma influência enorme e recursos financeiros quase que ilimitados, e que intimidou tanto os outros candidatos que a Catarina de Bragança saiu logo de cena. O rei espanhol basicamente tinha direito por sangue. Era filho da princesa Isabel, filha do rei português Dom Manuel I. Só que mesmo nessas circunstâncias, o Dom Antônio, o bastardo de quem eu falei, era o grande favorito. Exatamente porque nenhum português aceitaria facilmente a ideia de ser governado pelo rei espanhol. Isso porque a Espanha e Portugal não eram só vizinhos históricos, eram inimigos históricos. Por anos declararam guerras, travaram disputas por poder, terra e influência. Muito sangue já havia sido derramado nesses conflitos. Soldados haviam morrido defendendo suas bandeiras, suas coroas e identidades. Por isso, para muitos portugueses, aceitar ser governado pelo rei espanhol não era só engolir o seu orgulho, era trair a memória de todos os portugueses que lutaram contra os espanhóis. Era revoltante, era humilhante.
Mas se você acha que o rei espanhol ligava para isso, você está redondamente enganado. Portugal, e assim como a Espanha e todos os reinos europeus, eram reinos capitalistas. E diferentemente do que muita gente acredita, capitalistas não são governados pelo povo, e sim pela elite, no caso, a nobreza portuguesa. Por isso, o rei espanhol enviou emissários numa missão silenciosa para comprar apoio desses nobres, basicamente eles oferecendo algo que a história provou ser poderoso: cargos, riqueza e muito prestígio. E deu certo. Da noite para o dia, muitos nobres portugueses passaram a apoiar o rei Felipe II. E aí veio a Guerra de Sucessão, a guerra pelo trono português, entre o rei Felipe II da Espanha contra Dom Antônio. O auge do conflito foi a Batalha de Alcântara, travado em 25 de agosto de 1580, e terminou com a vitória do rei Felipe II da Espanha. A União Ibérica nasce no mesmo processo em que Felipe II da Espanha é aclamado como rei de Portugal em abril de 581, durante as cortes de Tomar. E ele assume o trono português como Rei Felipe I. E por que ele mudou de nome? Bom, na Espanha, ele era o segundo de seu nome, ele era o segundo Felipe que governava o país. Só que Portugal nunca tinha tido um rei chamado Felipe, então ele era Felipe I lá, enquanto era Felipe II na Espanha. E o que é e o que significa União Ibérica? A União Ibérica é a união entre Portugal e Espanha, dois países que ficam na Península Ibérica. A palavra ibérica vem de Ibre, é basicamente um rio espanhol. Mas como o povo português reagiu ao perceber que seriam governados por um rei espanhol? Odiaram e não aceitaram pacificamente, mas no final foram obrigados a engolir seco. Primeiro de tudo, o medo. O exército de Felipe II da Espanha era forte e poderoso, e reprimia a população e podia matar qualquer um a qualquer minuto. Além do mais, se Felipe II era rei de Portugal, o exército de Portugal não poderia atacá-lo, porque na prática iriam atacar o próprio rei. Segundo, os nobres, a elite de Portugal, literalmente traiu o povo, vendeu o trono português e dane-se o que a população queria. E terceiro, o rei Felipe da Espanha basicamente prometeu manter Portugal como um reino de certa forma independente. O reino continuaria tendo seu idioma oficial, a sua moeda, certo? Entre muitas outras coisas. Na prática, eles não eram uma colônia, pois tinha certa liberdade, só que também não tinha tanta liberdade para serem um país livre. Isso era tão ridículo e tão revoltante para a maioria deles, que na época nasceu a crença do sebastianismo. A profecia dizia que o rei Dom Sebastião I não morreu na guerra contra os mouros, afinal de contas o seu corpo nunca foi encontrado. O jovem rei voltaria numa manhã de nevoeiro, como um herói lendário montado em um cavalo forte, para um momento épico onde o mesmo recuperaria o trono de Portugal e libertaria Portugal do domínio espanhol. Na prática, uma forma do povo dizer: nós não queremos ser governado pelo rei espanhol. Entretanto, não importa, porque essa profecia nunca aconteceu. Depois do que houve com Portugal, a Espanha começou a se preocupar com isso, e passaram a incentivar com que membros da família real, sobretudo o próprio rei, tivesse descendentes, tivesse filhos, para que isso não acontecesse com eles. O Tratado de Tordesilhas, que havia dividido o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, não fazia mais sentido. Tanto que agora as fronteiras entre um império e o outro foram ignoradas, e muitos exploradores portugueses passaram a atravessar territórios que eram espanhóis, o que na prática iria ajudar o Brasil indiretamente. A União Ibérica aumentou o Brasil de tamanho. Algum dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas enfim. Durante o tempo de União Ibérica, o único local que não aceitou o domínio espanhol sobre Portugal foi Macau. Macau era uma cidade chinesa que era controlada pelos portugueses. Claro que mais tarde eles foram obrigados a aceitar, mas eles nunca hastearam a bandeira espanhola sobre Macau. E quando a independência portuguesa fosse restaurada, Macau seria presenteada com a medalha de cidade mais leal da coroa. Curiosamente, Macau só foi devolvida para a China, a sua verdadeira dona, em 1999. Olha isso! Embora a população portuguesa não gostasse, Felipe II foi até que um bom governante. E ele manteve os nobres portugueses no poder, ele não aplicou impostos muito altos, ele deixou os jesuítas portugueses continuarem indo no Brasil para catequizar índios. Ele controlou partes do comércio sim e deu vantagens à Espanha, mas nada muito alarmante, ou seja, foi visto como um governo estável.
Só que o tempo se passou, outros governantes vieram. E foi com Felipe IV da Espanha ou Felipe III de Portugal que tudo ruiria, pois este rei não estava nem aí para a estabilidade portuguesa. Primeiro que ele aumentou os impostos em Portugal. Segundo que ele tirou a maioria daqueles antigos nobres do poder. Terceiro, deixou colônias portuguesas como o próprio Brasil ser atacado por outras potências europeias. Quarto, muitos diziam na época que ele tinha a intenção de integrar Portugal à Espanha. A nobreza que se sentia humilhada, sobrecarregada por impostos, temendo perda de autonomia, decidiu reagir. Dia 1º de dezembro de 1640, os conjurados, que eram um grupo de nobres importantes, simplesmente deram um golpe de estado, derrubaram a representante espanhola que governava Portugal e que na época estava em Lisboa. Ali acabou todo o domínio dos Habsburgo, da Espanha sobre Portugal. Quem assumiu o poder foi Dom João IV, que era um descendente direto da família real portuguesa, que seria mais tarde o fundador da dinastia Bragança. A Espanha, com raiva, declarou guerra a Portugal, e o conflito durou 28 anos, até que houvesse então o Tratado de Lisboa, onde a Espanha reconheceu que Portugal era um reino independente e soberano. Assim, a União Ibérica terminava, e depois de 60 anos, Portugal teria um rei português. Mas como isso influenciou o Brasil? Bom, isso vai ser o tema do próximo vídeo. Esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido e que tenham gostado. Se foi o caso, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Fazendo isso, você me ajuda e me anima a manter com o canal. É nóis e fui!